Hoje nossa aula é sobre protocolos de e-mail. O que é utilizado no envio e recebimento de correio eletrônico, né? Quais são os protocolos envolvidos nessa comunicação? O que é um protocolo de e-mail, afinal, né? Então, vamos começar nossa aula tratando dessas questões relacionadas ao e-mail. Então, nós vamos estudar hoje o SMTP, o POP3 e o IMAP, que são os três principais protocolos de correio eletrônico. Então, o que é um e-mail? O e-mail é a forma de comunicação digital amplamente utilizada na internet. Então, a ideia do e-mail é você poder mandar documentos, correspondências de uma forma a deixar guardado de forma organizada em pastas, né? O que você transmitiu. Então, é muito utilizado em corporação para você ter a comprovação do envio daqueles dados. Então, ele é uma ferramenta muito formal, né? E é também conhecido como correio eletrônico. Então, nas empresas, costuma-se usar o e-mail como forma de comunicação oficial. Então, uma vez que nós utilizamos muito o WhatsApp, né, para nos comunicarmos, né, de forma rápida, o e-mail é a ferramenta utilizada no meio corporativo para você ter cópia dos documentos, comprovação, enviar para várias pessoas alguma informação, algum documento para que todos tenham conhecimento, reuniões. Então, o e-mail é muito utilizado nas empresas. Tá? Então, os e-mails eles são divididos da seguinte forma: o que compõe esse sistema, né? Então, existem algumas ferramentas que a gente chama de cliente de e-mail. O cliente de e-mail ele é um programa, ele é um software, uma aplicação que você usa para enviar e receber os e-mails da corporação. Então, nada mais é que um programa que você instala no seu computador ou no seu smartphone para você poder ter acesso a essas mensagens, né? E então tem vários que são mais populares. O Gmail é um dos mais populares, mas temos o Outlook, que é parte do pacote da Microsoft, né? O Thunderbird e o Gmail são os principais, né? E quando a gente pensa num programa de e-mail, então, para explicar melhor, você pode ter no seu computador um cliente de e-mail, um programa instalado, no qual você consiga usar como se fosse um Word, como se fosse o seu Excel, o seu Google Chrome. É um programa que já fica aberto a sua caixa de e-mail, para você ter de forma simples o gerenciamento dessas mensagens. Você pode guardar no seu computador backup dessas mensagens. Então, uma forma de você ter acesso à sua caixa de e-mail, que está lá no servidor, sem ter que fazer login no site, é você ter um cliente de e-mail. Uma ferramenta que fica instalada no seu computador para você acessar essas mensagens. Então é muito mais rápido procurar uma mensagem, acessar, basta abrir o programa e você tem acesso a todo o seu e-mail. Isso se chama cliente de e-mail. Ele pode estar instalado na sua versão desktop. O Outlook é o mais conhecido, que é o da Microsoft, mas temos o Thunderbird, que é software livre, que é da Mozilla. E nós podemos ter a caixa de e-mail hospedada na internet, que daí é o webmail, é outro acesso, né? Não é um cliente, um aplicativo que roda local na máquina. Tá? Então, são algumas formas de você ter acesso a esse e-mail. E para que você usa o e-mail? Então, você usa o e-mail para compor mensagens, escrever mensagens e fazer o envio dessas mensagens e também para receber mensagens. Quem faz o envio e recebimento é chamado servidor de e-mail. Servidor é a máquina central que vai acomodar, receber todas essas mensagens, gerenciá-las, enviá-las e assim por diante. Então, você pode organizar os seus e-mails em pastas ou marcadores, gerenciar por lista de contatos, enfim, fazer filtros, tem várias ferramentas que envolvem o e-mail. Mas a gente quer falar dos protocolos. Então, o que são os protocolos de e-mail? Os protocolos de e-mail são regras de transmissão de dados, essenciais para envio de e-mails. Quando pensamos em protocolos em rede de computadores, nós estamos falando de regras de comunicação. Para o e-mail, existem alguns protocolos porque exigem algumas regras especiais para funcionar corretamente. E quais são esses protocolos que nós vamos estudar agora? Bom, os principais protocolos de e-mail são SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, o POP3, que é o Post Office Protocol, e o IMAP, que é o Internet Message Access Protocol. Então, são três protocolos muito importantes para a gente estudar
e que a gente tem que conhecer o que cada um faz. Eu sou o professor Vinícius do Clica Ali. Se você está gostando desse vídeo, deixa aí um like, compartilha, curte e se inscreva no canal para ter mais vídeos como esse, ok? Vamos lá então. SMTP. O SMTP, ele é um protocolo de envio de dados, tá? Ele manda e-mails da estação de trabalho e servidores. Então, ele é um protocolo de envio de dados. Quando você tem no seu computador instalado um programa gerenciador de e-mail, você pode digitar, deixar ele offline, não está conectado, criar o e-mail. E quando você quer que esse e-mail seja enviado, você sincroniza com o servidor por meio do protocolo SMTP. Ele vai fazer essa requisição para o servidor enviar o e-mail. Então, é muito utilizado para questões que você quer trabalhar e criar vários e-mails offline e depois mandar tudo de uma vez. É assim que você usa daí o protocolo SMTP. Você vai dar um comando de envio quando estiver online, quando estiver sincronizado com o servidor. Ele não é feito em tempo real, tá? Então, é feito toda vez que você solicita para o servidor o envio, tá bom? Então, SMTP era a forma convencional de uso de e-mail, principalmente na era da internet discada, tá? Você gastava muito dinheiro para conectar nas redes de telefonia, para ter internet. Então, você trabalhava, só sincronizava, só gastava ligação telefônica quando você ia mandar o e-mail, para não ficar o tempo todo conectado ao servidor. Da mesma forma, né, aqui está falando o funcionamento do SMTP. O cliente é a máquina que você está usando, o seu software. Ele envia a mensagem ao servidor SMTP que transmite ao servidor de destino. Quer dizer, o seu servidor, por exemplo, da Gmail, você quer mandar para o Outlook, ele vai fazer esse processo de envio de dados. Então, SMTP, protocolo de envio de dados. O POP3, ele já é um protocolo de recebimento. O que o POP3 faz? Ele baixa os e-mails do servidor para o cliente. Então, ele opera na porta 110 ou 995. Portas de comunicação de rede, cada aplicação costuma trabalhar na sua porta específica, tá? Então, o POP3, o que ele vai fazer? Ele vai descarregar, ele vai puxar os e-mails que estão no servidor e jogar no seu computador. Você passa a ter eles no computador e descarrega a mensagem que está lá no servidor, tá? Então, claro, tem como você manter cópias, mas a ideia desse protocolo foi justamente descarregar as caixas de e-mail para o computador. Então, uma vez baixadas as mensagens, elas ficam no seu dispositivo e não ficam mais na rede. Então, essa é uma característica do POP3, é você poder baixar as mensagens de um servidor de e-mail diretamente para o seu computador, do seu gerenciador de e-mail, seu cliente de e-mail. Então, o POP3, ele se conecta a um servidor POP3, que é o servidor de e-mail, que tem lá também esse recurso. Os e-mails são baixados do servidor para o dispositivo do usuário e após os downloads, os e-mails são geralmente removidos do servidor. Geralmente removidos. Existe como criar regras para manter duplicado isso aí também, ok? Então, vamos para o próximo protocolo, o nosso último protocolo, que é o IMAP. O IMAP surge com os clientes de e-mail que utilizam websites, tá? Então, houve uma evolução nas páginas de internet que possibilitou ter um cliente de e-mail online, sem ser uma aplicação. Imagine o seguinte, antigamente para usar e-mail você tinha que ter o aplicativo de e-mail, um programa. Com a evolução das linguagens de programação para a internet, esse programa foi substituído por um programa que roda online, que roda na internet. Então, por isso que hoje em dia vocês usam o próprio site do Gmail para acessar o Gmail. Mas antigamente era feito por clientes de e-mail. Então, a partir do momento que cria essa possibilidade de acesso por meio de websites, chega esse novo protocolo. E esse protocolo é o IMAP, tá? O IMAP, ele vai se conectar a um servidor IMAP, os e-mails permanecem lá no servidor e o cliente de e-mail vai sincronizar a visualização desse e-mail. Então, vai espelhar esses e-mails no dispositivo do cliente. Então, ele pode acessar esses e-mails do smartphone, do computador desktop, de um computador da universidade, em tempo real, e as mudanças que ocorrerem vão ocorrer também em tempo real.
ele vai receber no celular a mensagem que veio no novo e-mail, no computador, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque é uma mensagem espelhada, é uma mensagem que vai chegar tanto no dispositivo, mas é porque você está olhando online em tempo real a sua mensagem. Então o IMAP tem o IMAP-S, que é o IMAP seguro, né? Que também é um protocolo, uma variação do IMAP, que tem um S no final, que é um protocolo IMAP seguro, com criptografia. Bom, vamos lá entender as vantagens e desvantagens, né, do POP3 e do IMAP. Então, o POP3, a vantagem é que os e-mails são baixados e disponíveis online. Disponíveis offline, desculpa. Então, o que acontece? Você carrega seu computador, mesmo sem internet, você tem acesso a todos os e-mails que você tem. Essa é a questão do POP3. Então, você está com o seu notebook, baixou o e-mail, está no seu computador, pode cair internet, que você vai ter acesso. E ele libera acesso no servidor, porque ele baixou a mensagem e já não está mais lá na caixa de entrada. A desvantagem é que os e-mails não são sincronizados entre dispositivos. Não é feito em tempo real, você tem que solicitar uma atualização. Então, pode ser que você perca dados, né? É mais inseguro. O IMAP, a vantagem é que a sincronização ocorre em tempo real, com múltiplos dispositivos. O e-mail permanece no servidor, reduzindo o risco de perdas. Então, veja bem, aqui essa sincronização em tempo real em múltiplos dispositivos, o e-mail permanece no servidor, reduzindo o risco de perdas de dados. Isso é muito importante para que a gente não tenha o problema de perder o e-mail, né? Que você está a sua caixa de e-mail. Só que ele requer o quê? Mais espaço de armazenamento no servidor. E acessos depende da conexão da internet. Gostou do meu vídeo? Quer mais vídeos como esse? Deixa aí, deixa nos comentários. Eu quero, professor. Curta, compartilhe e deixe seu like. Um grande abraço. Valeu, falou.